E aí, pessoal, nosso vídeo de hoje aí, o último da nossa parte de CSS, né, desse bloco aí, a gente vai ver o que a gente precisa utilizar do CSS para trabalhar com websites responsivos e desenvolver websites que possam ser utilizados tanto em dispositivos móveis quanto em desktop, tá? Então a gente vai ver como trabalhar com isso daí, quais recursos utilizar, tá ok? Então vamos lá. Seguindo a nossa aula aí, então, é, por que existem as media carriers, tá? Quando a gente viu lá no CSS, a gente tinha aquele atributo media para informar para qual tipo de mídia a nossa folha de estilo ia ser aplicada. E daí eu comentei com vocês que os navegadores eles não tinham implementado todos os tipos de mídia, né? Todo esse if aí, digamos. E o que acontece? Dentro dos tipos de mídia que a gente tem disponível para trabalhar, um desses tipos é o handheld, tá? Que é um tipo de mídia que permite com que a gente aplique uma folha de estilo para dispositivos móveis, tipo smartphones, tablets e coisas parecidas. Só que o que acontece? Assim como vários outros tipos de mídia, o handheld ele nunca funcionou de forma 100% e em alguns navegadores nem chegou a ser implementado. Então, quando começou a ter bastante essa coisa de você desenvolver websites mobile e aplicações web mobile, a gente não tinha como uma forma fácil de tratar as folhas de estilo para esse tipo de dispositivo. E o que aconteceu? Para isso daí, para conseguir contornar esse problema desse media type que deveria ter servido para isso, foram criadas as media carries, tá? As media carries elas foram propostas no CSS versão 2, foram removidas no CSS 2.1 e voltaram depois no CSS versão 3, que é o que a gente está trabalhando aí. É, então, assim, aqui continua a mesma coisa, tá? Então você vai trabalhar lá com print, screen, all. O handheld aqui é só para que vocês saibam que, na verdade, as media carries surgiram justamente para solucionar o problema da não implementação do handheld, tá? E o que significa Media Carry, tá? Media Carry, então, significa aqui consulta o tipo de mídia, tá? Então, o que o navegador faz? Ele vai perguntar ao dispositivo de que tipo ele é e quais são as características desse dispositivo. Que tipos de características? Qual que é o tamanho da tela, na largura, na altura, quantidade de bits utilizada para representar uma cor, se é um dispositivo de linha de que a tela é de linha de comando, ou se é um dispositivo que tem uma tela representada por bitmap, se o dispositivo está em modo paisagem, em modo retrato, tá? Então tem várias coisas que você consegue trabalhar aí com Media Carries. A Media Carry ela é uma expressão lógica, tá? Que sempre vai retornar para você um true ou false. Então ela é como se fosse um if, tá? Daí você vai fazer esse if. Se der certo o que você está passando para a Media Carry buscar de característica, ele vai retornar true. Senão ele vai retornar false e daí o que vem depois não é interpretado. A sintaxe para você trabalhar com Media Carry é informar o tipo de mídia que você quer trabalhar, um operador e uma funcionalidade que seria uma característica desse dispositivo, tá? Vocês podem trabalhar com Media Carries através da diretiva @media também, dentro das folhas de estilo, tá? A gente vai ver como fazer isso daí também, que é o mais comum, tá? E seguindo aqui então, em relação aos tipos de mídia que você pode usar para fazer a busca aí através do Media Carry. Você pode usar todos aqueles que a gente já viu nos vídeos anteriores aí, tá? Screen, print, aural, handheld. Só que é aquela coisa, né? Implementado mesmo só tem screen, print e alguns outros aí dependendo do navegador, tá? Então acaba que meio que ficando sem opções para trabalhar aí. O mais comum aqui é trabalhar com screen, tá? É, Em relação aos operadores, a gente tem os operadores only, not, and e a vírgula que é como se fosse um ou para gente. O operador only ele serve única e exclusivamente para dizer que a nossa folha de estilo ela não vai ser interpretada por navegadores antigos que não têm um suporte a media carry. Tá? Então ele serve unicamente para isso daí, para esconder a nossa folha de estilo tratada via media carry de navegadores antigos. E então, para a gente utilizar mesmo daí, para montar a nossa regrinha aí, nosso if, né, da media carry, a gente tem o not, and e a vírgula. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos abrir aquele HTML que vocês já estão trabalhando. Abre aquele arquivo CSS também, tá? Deixa eu só abrir aqui. Tá, os dois estão vazios aí. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar um novo CSS, tá? Um
vamos chamar aqui de main2.css. Num eu vou colocar aqui o body com background color red e no outro eu vou colocar o background como green. E daí aqui a gente vai colocar duas folhas de estilo, só que a folha de estilo que vai ser carregada, ela vai ser tratada de acordo com uma media carry, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó, media. E daí, em relação àquele operador only lá, tá? Você não é obrigado a utilizar ele, mas se o usuário de repente abrir o teu site num navegador antigo, ele vai acabar carregando as folhas de estilo aqui e pode fazer uma confusão aí com o layout do teu site. Então você coloca aqui only e daí você começa a escrever tua media carry, tá? Porque como que é a interpretação da questão de mídia aqui pelos navegadores? Eles buscam as mídias sempre separadas por vírgula, tá? Para aplicar, tipo, eu quero que essa folha de estilo seja aplicada a screen, print e all, tá ok? E daí quando você coloca o operador only, você tem que fazer isso aqui, ó, only screen, tá? Você tem um espaço, você não tem uma vírgula. Então tudo que vem depois do only, o navegador mais antigo vai ignorar e ele vai buscar uma mídia only. E não existe mídia only, tá? Então ele não vai carregar essa folha de estilo daí e não tem o problema de acabar interpretando o CSS que tiver dentro dessa folha de estilo aqui e quebrando o teu layout, tá? Então a gente tem esse operador only, tá? Única e exclusivamente para isso daí, tá? Esconder folhas de estilo de navegadores mais antigos. Vou deixar só o screen aqui, tá? Então a gente vai colocar aqui screen, que é o nosso tipo de mídia. Aí um operador end, tá? Lembrando aqui que você pode usar not end ou a vírgula. E uma funcionalidade, tá? Sempre entre parênteses aí. Em relação às funcionalidades, você pode trabalhar aqui, eu coloquei só algumas, tá? Que são as mais comuns aí, mas tem várias, então aconselho que vocês deem uma pesquisadinha em cima de funcionalidades de media carries aí para ver o que mais que vocês podem estar trabalhando, tá? Caso precisem, mas isso aqui é o mais comum, tá? Então a gente tem a largura, altura, a largura do dispositivo, a altura do dispositivo, a resolução em dpi da tela do dispositivo e a orientação, tá? Se é em paisagem ou se é em retrato. Um detalhezinho só aqui, tá? Todas essas propriedades aqui, elas aceitam os prefixos min e max, tá? Quando você utiliza min, hífen, isso aqui equivale a trabalhar com um maior igual e o max equivale a trabalhar com um menor igual, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, screen and min width. Vamos colocar aqui 800 pixels. E no de baixo a gente vai colocar aqui para max width para 500. Então aqui o que acontece? Ó, quando a tela do dispositivo, né, que eu estiver trabalhando, ela tiver uma largura maior ou igual a 800 pixels, ele vai carregar essa folha para mim, que é o fundo vermelho. Quando a tela tiver uma largura menor ou igual a 500 pixels, ele vai carregar a folha que fica o fundo verde. Então vamos ver aqui. Tá aí então, tá? 800. Nossa primeira folha de estilo. Vou só colocar a régua aqui para ficar mais fácil de enxergar. Tá? Então a gente tem aqui, ó, 800 pixels. Como eu tenho mais do que 800 pixels disponível, então ele vai carregar a minha primeira folha de estilo. Vou redimensionar aqui. Então até 800, tá? A primeira folha. Caí de 800. Eu não tenho nenhuma folha de estilo que trate esse intervalo entre 500 e 800. Então eu não vou ter nada de cor de fundo aqui. Vou puxando 500 pixels ali. Lá, ficou verdinho. Tá ok? Então aí ele vai usar a outra folha de estilo aqui daí para trabalhar o meu layout. Então isso daí que são as media carries, tá? Então eu estou usando aqui a característica que é de largura, que é a característica mais comum de ser utilizada, tá? Então assim, você tem todas aquelas funcionalidades ali ou características para você utilizar, mas o mais comum mesmo é trabalhar com a largura, tá? É a top das características aqui que a gente vai estar trabalhando.
Então vamos puxar aqui, ó, 500, dei 100 folha, 800. Então aqui basicamente é só você lembrar assim, quando você vê min, significa que é maior ou igual a isso aqui, e max, menor ou igual a isso aqui. Então aqui é como se você estivesse fazendo, como eu falei, né? Vamos só colocar aqui. É como se você fizesse isso aqui, ó, if screen é maior ou igual a 800, daí carrega aquela folha de estilo. E aqui é como se fizesse ali screen menor ou igual a 500, tá? Deixar comentado aqui só para vocês terem essa ideia aí. Lembrem desse conceito de maior igual, menor igual, que daí fica fácil de vocês montarem aqui as media carries usando min e max, tá? Fica bem mais tranquilo aí. Só que aqui a gente está trabalhando com 2 folhas de estilo, né? E você tem a opção de trabalhar com uma folha de estilo só, que daí você vai trabalhar com a diretiva @media. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, vou pegar o meu main CSS e vamos trabalhar nele aqui, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vou colocar @media, o tipo de mídia, screen, end. Daí a gente vai colocar aquela mesma regrinha que a gente tem ali fora, tá? Min width 800 pixels, background aqui vermelho, e o outro aqui a gente vai background green, max e 500. Então agora eu posso tirar isso aqui. E aqui no meu href eu deixo só o main, então vai ser uma folha de estilo só. E daí dentro dessa folha de estilo que eu estou trabalhando com as regras de media carry, tá? Então vamos ver aqui, ó, vermelho. Vou reduzir aqui para, ó, ficou 100, tá? Baixou de 800, não tem nenhuma regra CSS. 500, verdinho. Tá ok? Aqui eu estou trabalhando só com a cor de fundo, tá? Mas vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui dentro do @media. Vocês podem posicionar elementos aí na tela com float, com position, podem aumentar o tamanho de fonte, diminuir. Vocês podem utilizar todas as regras, todas as declarações CSS aí que vocês quiserem, tá? Trabalhar dentro de algum seletor ou montar quantas regras vocês quiserem aí, tá? Tudo depende de como que você quer organizar o teu layout com base na media carry que você está passando. Só continuar aqui. Então aqui a gente tem os nossos operadores, tá? End, vírgula, not. O not, ele nega tudo, tá? Então, só cuidado aqui quando vocês forem trabalhar com not, tá? Se você colocar assim, ó, media, not, screen, end, width, 800 pixels, tá? Esse not, ele não tá negando só a mídia, tá? Isso aqui é similar a fazer isso aqui, ó. Por exemplo, você colocar not, isso aqui, ó, tá? O not, ele nega tudo, a tua media carry inteira, tá? Então, ele vai negar tudo isso aqui para você, e não só uma parte dela. E daí o ou, que seria a vírgula, né, que você pode estar trabalhando. Então você pode vir aqui, vírgula, e daí outra funcionalidade, vírgula, outra funcionalidade. Daí qualquer uma dessas funcionalidades que retorne true aqui para você, vai casar com o screen e daí vai ser aplicado o CSS. Tá? Então você tem essas formas aí de trabalhar com os operadores. Em relação às funcionalidades aí, como eu falei, a gente trabalha mais com a questão da largura, tá? Mas se você quiser, você pode utilizar a altura, a largura do dispositivo, resolução, orientação, caso você queira montar um website ou uma aplicação web, onde, dependendo da orientação que o usuário está com o dispositivo na mão ali, ele pode aparecer algumas colunas a mais, algumas colunas a menos, tá? Orientation aqui é o único que eu acho que não recebe valor, tá? Então não vou rodar aqui o exemplo, mas só para colocar para vocês entenderem. Você colocaria isso aqui, orientation e landscape ou portrait, tá ok? E a resolução ali também, resolution, você trabalha na unidade DPI, tá? Então você vai colocar aqui resolution 96 DPI, tá? Ou o DPI que você queira trabalhar, 320 DPI, tá ok?
Então é a única diferença. Os outros trabalham todos em pixel, centímetro, polegada. Então as outras unidades aqui vocês podem trabalhar da forma como vocês quiserem, inclusive usando EM, REM, tá? Então você consegue trabalhar tranquilo aí com essas outras unidades. Seguindo aqui, a gente tem aí também, para ajudar a trabalhar um pouco com essa questão da Media Carries também, um outro item importante aí que é o Viewport. Tá? O que é o Viewport? Tá? O Viewport ele é a área visível do navegador mobile, onde o usuário pode interagir. No desktop fica meio difícil de enxergar isso, porque o desktop ele não trata essa meta tag Viewport. Tá? Então é meio complicado de entender utilizando o desktop, mas seria, por exemplo, o espaço que você tem de um canto da tela até o outro. Tá? Isso aqui tudo isso aqui é o viewport dentro do navegador, tá? Então você tem aqui o viewport, ele tem uma largura e uma altura, tá? Até esse espaço aqui embaixo. Então tudo isso aqui é o viewport, que é a área visível do navegador aí onde o teu website ou tua aplicação web é encaixada. Como eu falei, o viewport ele não é interpretado por navegadores desktop, ele só é interpretado por navegadores mobile, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Só vejam o exemplo funcionando para entender como que a coisa trabalha. Eu vou trabalhar aqui com um servidor HTTP local que eu tenho meu aqui e um emulador mobile para poder mostrar para vocês isso aqui funcionando, tá? Vocês não vão conseguir rodar isso daí, tá? Mas só prestem atenção para entender como que a coisa funciona. O viewport nos navegadores mobile, ele tem o valor default de 980 pixels, tá? Então esse aqui é o valor padrão. O que significa isso? Se você não informar essa meta tag viewport, o navegador mobile vai considerar o viewport dele como 980 pixels, tá? Essa meta tag viewport ela permite com que você consiga manipular esse valor aqui, essa área de trabalho ali do navegador, tá? Essa meta tag viewport ela tem alguns parâmetros que você pode trabalhar dentro do atributo content, tá? Eu deixei dois aqui, que é o width e initial scale, que são os mais utilizados, mas ele tem mais alguns parâmetros aí, tá? Então você pode estar dando uma pesquisadinha na internet em relação ao viewport dos navegadores e ver o que tem tanto de propriedade que você pode estar trabalhando e qual que é a funcionalidade delas. Mas essas aqui são as mais comuns, tá? Questão de trabalhar a largura e o zoom inicial, que o navegador, quando ele é utilizado, quando o navegador carrega a tua página. Então eu vou iniciar o meu servidor HTTP e vou iniciar o meu emulador aqui, e daí a gente já continua com isso aqui. Então seguindo aí, ó, eu montei uma estrutura aqui, tá, para que vocês possam ver como que funciona essa questão do viewport aqui. Então eu montei uma coisinha meio simplesinha aqui de um sitezinho aí, tá? Uma tag container aí, uma parte de navegação e uma área de conteúdo aí, tá ok? Nada do que vocês ainda não viram, tá? Nosso CSS aqui eu só tirei lá a margem e o padding da tag body, que ela tem por default. O nosso container aqui coloquei uma largura fixa, tá? 1200 pixels. A parte de navegação 200 pixels, tá? Com float left, cor vermelha, e o main com 1000 de largura e com background verde. Quando eu mando rodar esse website aqui, dessa forma como tá, sem utilizar aquela meta tag viewport, ele vai carregar pra gente dessa forma aí, ó. Tá? Então o site ele fica pequenininho, tá? Esse é o comportamento padrão em todos os navegadores mobile, tá? Quando você não tem a meta tag viewport, ele faz o downscale do teu website para encaixar ele dentro do viewport que o navegador mobile tem disponível, tá? Então ele vai diminuir até conseguir fazer esse teu website caber dentro do viewport aqui, tá? No caso aqui do emulador, ele parece que o viewport dele está um pouco maior, tá? Com certeza está maior, né? Então, como tem um espaço em branco do lado aqui, então ele tem um viewport bem provavelmente maior que 980 aqui dentro do emulador. Mas o default nos dispositivos físicos mesmo é trabalhar com 980, tá? É que com o emulador a coisa às vezes não fica exatamente da forma como a gente espera. Mas a ideia é essa aqui, tá? Então ele reduz o teu website para caber dentro da área de visualização e daí o usuário pode fazer o zoom aqui dentro do pedaço que ele quer visualizar melhor do teu site, tá? Esse é o comportamento padrão.
Nunca alterem isso aqui, tá? Porque se você altera esse comportamento, você tira toda a questão da experiência do usuário e toda a questão de usabilidade que foi pensado justamente para isso daí, tá? Então você vai vir aqui, ó, coloca lá meta name viewport content initial scale igual a 1. Tá, com isso aqui a gente está dizendo para o nosso website ser carregado como se ele tivesse num desktop, tá? Num tamanho natural dele, sem fazer aquele downscale ali, para encaixar o nosso website dentro do viewport do navegador mobile. Tá, então vamos ver aqui agora como que fica isso daí. Então, ó, vamos abrir uma aba aqui. 9268. Então, ó, agora o nosso website ele carregou como se ele estivesse sendo aberto num navegador desktop grande, tá? Utilizando essa propriedade aqui, initial scale do viewport. Tá? Então a gente está alterando a forma como os websites são carregados inicialmente. Como eu falei, não façam isso, tá? Quando for trabalhar com um website, deixem o navegador fazer o downscale e o usuário escolher onde que ele quer fazer o zoom, tá? Se você carrega assim, o usuário ele vai ter que diminuir o teu website, tem que tirar o zoom dele e daí dar o zoom de volta na área que ele quer, tá? Então são duas ações, tá? Diminui a experiência do usuário e a usabilidade aí do website. Então assim, o que acontece aqui para trabalhar com a tag viewport, tá? O recomendado é nunca trabalhar com ela se você não pretende criar uma versão alternativa do teu website para mobile, tá? Então assim, eu vou desenvolver um website, vou desenvolver uma aplicação web. Não pretendo fazer uma versão mobile dessa aplicação, desse website. Não utilize a meta tag viewport se você não tem esse objetivo, tá? Porque aí você acaba alterando o comportamento inicial de carga do website, tá? Fazendo ele aparecer grande. E isso daí vai incomodar bastante o usuário, tá? Então, só utilize essa meta tag viewport se você pretende trabalhar com uma versão mobile do teu website. Porque daí o que acontece? Se você for desenvolver uma versão mobile, você vai acabar trabalhando com Media Carry, tá? E daí a Media Carry ela acaba conseguindo, ela ajusta para você o teu layout dentro do dispositivo móvel, tá? Então você não tem esse problema aqui das coisas ficarem grandes e daí o usuário tem que dar o zoom para diminuir, tá? Então como você vai trabalhar o viewport em conjunto com a Media Carry, a coisa fica toda ajeitada, tá? Então não tem problema nenhum. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, transformar esse website nosso aqui, que está grandão, né? Digamos que eu quero fazer uma versão mobile dele aí, tá? Então, como que você vai fazer aqui? Então, a gente vai colocar, primeiro, acertar a largura do nosso viewport para que você trabalhe com mobile, tá? Lembre que o viewport aqui, se você não mudar o tamanho dele, ele é 980. Então, no nosso caso do emulador aqui, está 1000 e alguma coisa. Então, as nossas media carries, tipo, no navegador, né, no dispositivo físico, o usuário não tem como redimensionar o navegador. Então, assim, ele vai abrir com aquele viewport de 900 e pouco e você cria lá uma media carry para ela ser filtrada com uma largura de 320, 640 pixels. Como o usuário não tem como redimensionar o navegador, ele nunca vai casar aquela media carry lá, tá? Então, o que você tem que fazer aqui? Você, além desse initial scale aqui, a gente vai trabalhar também com a largura, tá? Com width. E você pode colocar daí um valor fixo, tá? 320 pixels, ou deixar para pegar a largura do dispositivo, que é o que a gente vai fazer. Tá? Então, vou colocar aqui device width, vírgula, tá? Então, esse aqui é o parâmetro mais comum da meta tag viewport, tá? Você diz para a largura do viewport ser do mesmo tamanho da largura do dispositivo e para ele iniciar com o tamanho natural, tá? Com zoom 1 para essa largura aqui, tá? Lembrando, só faça isso aqui se você pretende criar uma versão móvel da tua página para esse dispositivo, senão a coisa sai totalmente do controle aí. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, a gente vai criar uma media carry aqui, tá? @media screen and vamos colocar aqui max width 400 pixels. E daí o que a gente vai fazer? O nosso nave aqui, a gente vai tirar, né, o float dele. Então, colocar aqui float none. Então, ele vai estender
a tela inteira, tá? Então a gente vai aqui colocar width 100%. E o nosso main, a gente vai colocar aqui também uma largura de 100%. Então quando a gente estiver numa versão mobile do nosso website, a parte de navegação ela não vai ficar flutuada, tá? Então ela vai criar um bloco em uma linha só com largura 100% e o main também vai ocupar o viewport inteiro. E no desktop as duas coisas vão ser divididas, tá? Então vamos pegar aqui o nosso website aí. Eu vou pegar aqui 92. Ó. Então eu tenho toda a parte de links aqui e daí a nossa parte de navegação embaixo, tá? Então as coisas não aparecem uma ao lado da outra. É o mesmo website, só que como eu criei uma versão mobile dele, então agora eu tenho a questão de trabalhar com viewport para fazer as coisas se encaixarem melhor ali, tá? E no desktop, se você for abrir, ó, vamos ver aqui, ó, index.html. Epa. Aqui, ó. Então, ó, no desktop eu tenho a parte de navegação de um lado e a parte de conteúdo de outro. E no mobile eu tenho a parte de navegação em cima e a parte de conteúdo embaixo. Tá? Então eu tenho o mesmo website, só que daí trabalhando com ele com uma versão mobile e uma versão desktop, combinando aí Media Query com o viewport. Tá? Então sempre lembrar lá, se você for trabalhar com um website com versão mobile e desktop, trabalha com viewport. Se for trabalhar somente desktop, não utiliza viewport, tá? Ou se você for desenvolver só mobile, aí também utiliza viewport, tá? Sempre que você tiver a opção de mobile, trabalhe com viewport. Se não tiver a opção mobile, sem viewport, tá? Para evitar aquela confusão ali de o website expandir, ficar maior na tela e daí o usuário tem que tirar o zoom e aumentar o zoom de volta, tá? Então, para não criar essa confusão aí, tá? Então não coloquem sempre a meta tag viewport. Analisem o projeto que vocês têm que fazer e vejam se ela cabe para o projeto ou se ela não cabe para o projeto, tá? Não saiam colocando ela assim, tipo, porque lá no framework que eu estou utilizando diz que tem que usar essa meta tag, tá? Daí você vai lá e coloca, tá? Não é sempre que você vai precisar utilizar, tá ok? Então, outro detalhezinho, né, só para lembrar, o viewport é essa parte que você tem em branco aqui, tá? Disponível do navegador para visualização, tá? Então isso aqui é o teu viewport aí, que você tem no dispositivo móvel para estar trabalhando, que é onde o teu website vai se encaixar, tá ok? Como eu falei, aqui tem outras opções que vocês podem trabalhar, além da largura e desse initial scale. Recomendo dar uma olhadinha só para ter conhecimento da existência desses outros parâmetros, tá? Mas alguns deles eu também não recomendo a utilização, porque eles quebram bastante a coisa da usabilidade também na hora do usuário interagir com a tua aplicação, tá? Tem alguns parâmetros que permitem, por exemplo, que o usuário não possa dar o zoom na página. Daí, se você coloca isso daí e o teu website ele aparece gigante e você não deixa o usuário nem tirar e nem colocar zoom, aí o teu usuário simplesmente ele nunca mais vai voltar no teu website, né? Porque aí ele não vai conseguir navegar. Então, tem alguns parâmetros aqui que não são interessantes de serem trabalhados. Então, isso daí é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal.